Olha o que diz a palavra do Senhor. E cresceu o menino e foi desmamar. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Queridos, eu confesso que eu li várias vezes essa palavra. Nem sei dizer quantas vezes. O livro de Gênesis é um livro que eu gosto de estudar. Mas um dia eu li esse trecho e o Senhor liberou para mim uma palavra rema. A palavra rema é quando você lê algo e aquilo vem como uma revelação, aquilo se abre diante dos seus olhos. Você tem uma percepção global, algo muito grande em relação àquela palavra e você pensa, nossa, parece que eu nunca tinha lido isso antes. E foi um sábado de manhã, durante a consagração aqui, eu tive primeiro duas reações. A primeira, de ficar um pouco chocada, porque eu olhei para esse texto, reli, eu sou mãe de 3 filhos, como vocês sabem, apesar desse corpinho que não aparenta. E quando eu li essa palavra, a primeira pergunta que eu me fiz foi: quê? Eu já vi festa por um monte de motivo. Aniversário, casamento, bodas, ações de graça. Mas para pensar. Por acaso você já recebeu na sua casa um convitinho de uma festa e a pessoa vem te entregar o convite e vem o filhinho junto e aí aquele convitinho temático, se for menina é um convitinho geralmente rosa, né? A menina é rosa, o menino é azulzinho, e aí alguém olha pro convitinho e já olha para a criança, é seu aniversário? Imagina Isaac nessa situação. Ah, sua mãe está dando uma festa, é seu aniversário, Isaac? Imagina a carinha de Isaac. Não, é que eu parei de mamar. Vocês já receberam um convite para uma festa de uma criança que parou de mamar, Duda? Para pra pensar. Eu falei, não, se esse negócio está na Bíblia, esse negócio é importante, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Ela é regra de fé e prática. E a Bíblia é algo muito sério. A Bíblia tem que ser levada a sério. É um manual de vida para quem quer viver. Né, Val? Eu primeiramente fiquei olhando aqui e fiquei um pouco chocada. Mas peraí, festa porque parou de mamar? Um banquete? Um banquete não é igual a gente faz em casa não, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Banquete é ó, aquela mesa, comida, tudo à vontade, programado, preparado. E não tem como eu falar desse banquete sem eu falar um pouquinho do pai dessa criança. Pode deixar um pouquinho assim. E Abraão, ele é um tipo, é um exemplo considerado por Jesus como Deus também na Bíblia. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, quando Jesus veio à terra já no Novo Testamento, e ele fala sobre um rapaz, um mendigo muito pobre chamado Lázaro, e um homem muito rico. Um homem rico chamado, um homem pobre Lázaro, o rico e Lázaro. O rico não tinha nome, ele era apenas um homem rico. E o mendigo era Lázaro. E Jesus conta a história desses 2 homens que morreram. E um foi para o céu, e o outro para o inferno. E o rico, lá no inferno, ele olhava e ele via o pobre, ele via Lázaro lá. E ele gritava lá do inferno: Pai Abraão, peça que Lázaro morre, a minha língua estou em tormentos. Então ali Jesus dá um exemplo, um tipo de Cristo, Abraão, porque ele era o pai da fé. E Abraão era o pai de Isaac. Abraão era um homem que acreditava em Deus e em todas as promessas de Deus. E um dia Deus chegou em Abraão e fez uma promessa para ele. Vamos dar uma olhadinha rápida nessas promessas, que essa promessa é para a sua vida também. Dá uma olhadinha em Gênesis, capítulo de número 12. Deixa aberta a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou usar alguns versículos, mas eu vou ser bem breve. Gênesis 12, olha o verso 2 e o verso 3. Olha a promessa que Deus faz para ele. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí vem o 3, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus vai lá em Gênesis 15 e faz uma outra promessa para Abraão. Promete a Abraão toda aquela terra. Olha lá, Gênesis 15, 18.
naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, Gênesis 15, 18, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. E o mais incrível é que Deus vem falando de semente, de descendência, para um homem casado com uma mulher que não podia ter filhos. E o tempo foi passando, e já era Abraão, idoso, e a esposa dele, Sara, idosa também. E a promessa ainda não tinha se cumprido. E aí a esposa de Abraão, ela tem uma ideia. Ela pega a funcionária da casa dela, a escrava, chamada Agar, e fala: olha, Abraão, Deus ainda não me deu um filho. Então eu quero ser mãe de todo jeito, nem seja uma barriga de aluguel. Então eu quero que você vá, entre com a minha escrava, que é da nossa casa, da nossa confiança, nos serve aqui há 10 anos. Eu quero que você tenha um filho através dela. Só que não foi isso que Deus prometeu para eles. Deus prometeu que dele e da esposa dele sairia um filho. E a escrava engravidou, você conhece a história, eu estou relembrando por aqueles que ainda não conhecem. E esse filho chamado Ismael, um filho que nasce de uma forma natural, ele vem para representar, para simbolizar eu e você, antes de conhecer a Cristo. Como o teatro mostrou aqui, havia uma moça e ela estava aqui envolta em potestades, principados que representavam o mundo, e existia Satanás que controla todos os principados e potestades, e ele influenciava ela através do pecado e a mantinha em correntes e prisões, até que Cristo se manifesta, destrói as obras dos demônios e de Satanás e traz a moça em liberdade. Isso é o que Ismael representa. Eu e você, antes do nosso encontro com Jesus, nós éramos pessoas aprisionadas pelo pecado, pessoas que viviam debaixo de um domínio, como o irmão Marcos disse aqui, um domínio, um jugo, e não o domínio de Cristo. Então o fardo se torna pesado, é angustiante. A pessoa que quer parar de beber, ela não consegue. Ela quer parar de usar drogas, ela não consegue. Ela quer parar de mentir, ela não consegue. Em cima de mentiras, em cima de falsidade, ela vai construindo castelos de ilusão. Mas um dia tudo isso aí desaba e infelizmente ela vem esse castelo sobre a nossa cabeça. E aí começam as consequências de todos os nossos erros. Porque a Bíblia fala que quem planta, olha, chega uma hora nós vamos escolher. E Ismael, querido, Ismael era o filho de uma rebeldia contra a promessa de Deus, da desobediência. E todos nós, quando nascemos e ainda não tivemos um encontro com Cristo, somos Ismael. E o que tem a ver tudo isso com o moço que foi desmamado? Aí é que entra a revelação do Senhor. Porque a amamentação para o bebê é fundamental. O bebezinho nasce, ele já vem com aquele instinto de sugar, e durante a amamentação, as primeiras mamadas, o bebezinho recebe ali o colostro do seio da mãe, e aquilo é vacina, é importantíssimo, imuniza a criança, e a única fonte de alimentação para o bebê recém-nascido é o leite materno. E o leite materno mantém a criança viva, ele é imunizado, e ali todos os órgãos dele, os órgãos e os sentidos começam a ser trabalhados através daquele primeiro momento de amamentação. Ele começa a sugar, o estômagozinho dele começa a funcionar, digerir o leitinho, a boquinha dele começa a se tornar mais forte, a linguinha, por isso que é muito bom amamentar, desenvolve a dicção da criança, ele fala bem. Vocês já perceberam que eu mamei bastante, né? Falo bastante também. E durante esse momento de amamentação, a criança desenvolve ali a visão, ela começa a reconhecer o pai, a mãe, a audição, a mãe canta ali enquanto ela dá mamar para o bebezinho ri, se abre todo, o tato, que enquanto ele mama, ele toca o rosto da mãe, a mãe toca o rostinho dele, e o paladar, que ele, quando ele está mamando o leitinho, tá gostoso, a temperatura certa, quentinho, dá um pouquinho de água na mão do nenenzinho, na boca do nenenzinho, você vê a carinha, se retorce tudo, parece que é a coisa mais horrível do mundo. Dá um chazinho
você vê. E assim somos eu e você, quando renascemos através de Jesus Cristo. A gente vai tomando leitinho, que é a palavra de Deus, e começa a ser desenvolvidos os nossos órgãos. Primeiro vem a palavra, e ela vem para imunizar o seu coração. Você começa a entender o que é o pecado, que faz mal, começa a entender o que é a palavra, que te faz bem, e aí você começa a desenvolver o seu sentido. Você começa a olhar, e certas coisas já você olha e já não tem o mesmo gosto. Você fala, não, isso não é para mim, os meus olhos não podem mais estar aqui. Piadinhas sujas que você ouve, ou quando alguém zomba do nome de Deus ou do nome de Jesus, aquilo já faz um mal, então uma ira. Você já não tolera mais aquilo é triste para você. Quando você vai em alguns lugares onde servem bebida, outras coisas, a bebida já não tem mais o mesmo sabor, porque você provou o leite. Você provou, você nasceu novamente em Cristo. E aí o bebê começa também a reconhecer a mãe, quando ele vê ou quando ele ouve a voz da mãe. E assim é você, quando renascido em Cristo. Quando você conhece uma pessoa e ela começa a falar de Deus, e aí aquilo dá uma empolgação tão gostosa, você reconheceu Deus naquela pessoa, você quer ficar ali grudadinho. Tudo que acontece, quer comentar com aquela pessoa, quer ir lá pegar opinião, quer conversar. E Deus começa a desenvolver em você um novo sentido, o amor, o gosto pela palavra. E aí vem o tato, e você sente Deus através de louvores. Você vem na igreja e algo parece que muda seu espírito. Você sai daqui forte, entra como um gatinho e sai parecendo um leão, cheio de fé, cheio de força. E aí o pastor vai pregando e parece que aquilo tudo é para você. Aquilo começa a entrar e fazer um terremoto dentro da sua estrutura carnal. E aí você começa a lembrar de certas coisas que você fazia e você fala, nossa, essa palavra é para mim. E aí você começa a lembrar certas coisas e atitudes que você teve lá no passado, e Deus faz você lembrar de pessoas que você deixou para trás feridas. Você fala, meu Deus, eu tenho que consertar esse negócio. E aí parece uma coisa, na mesma semana você encontra a pessoa. E aí seu coração fica, ai, não falava com ela, agora eu estou encontrando toda hora. E assim o bebê vai crescendo. E aí aquilo que não serve mais começa a entalar. Então a amamentação ela é fundamental, mas ela respeita um período. Eu fui dar uma procuradinha no costume judeu. Os judeus eles costumam amamentar a criança até mais ou menos 8 anos. Então durante essa idade, isso não tem na Bíblia, tá, querida? Eu pesquisei um pouquinho a história, os costumes judaicos. Então, a 7, 8 anos é mais ou menos a criança mama. Até esse período, ele fica ali do ladinho da mãe. Ali ele está ali dentro de casa, ele está protegido, ele está aprendendo. Só que quando chega esse período onde é desarraigado da mãe, onde ele é desmamado, aí ele passa a andar com o pai. Ai, que coisa linda. Enquanto ele é Ismael, ele é filho da escrava. E aí, de repente, as pessoas olhavam para você como Ismael e falavam assim, não tranquila. Vixe, que cara lá danado. Nossa, aquela mulher corre dela, pensam em atribular, é terrível. Nossa, aquela mulher é minha vizinha, misericórdia. Anda logo, entra, abre esse portão logo, ele entra, não deixa essa mulher chegar perguntando, misericórdia, ela vem com o fuxico da pessoa, não quer. Mas aí o pai olha para você e fala, meu Isaac. O Isaac é o filho da promessa. A promessa de Ismael tem a ver com a terra. Dá uma olhadinha lá em Gênesis 21, no versículo 13. No mesmo dia que Isaac é desmamado, Ismael é despejado da casa do pai dele. Sara olha e fala assim, eu não quero esse menino não tem parte aqui com meu filho. Mas poxa vida, a mesma Sara que deu a ideia do menino nascer agora rejeitou? Tem um simbolismo espiritual tudo isso para mim e para você, Renato. Dá uma olhadinha na promessa que era para Ismael. Gênesis 21, 13. Abraão, com medo de despachar o primeiro filho, o filho da escrava, ficou receoso e Deus fala para ele, não faz aquilo que a sua mulher falou, pode fazer. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então isso aí
explica porque muita gente que está lá no mundo, que mata, que rouba, que engana, corrupto, trapaceiro, trambiqueiro, beberrão, adúltero. Por isso que essas pessoas vão para frente. E aí você vem para a igreja e fica até pensando assim, nossa, agora vai, minha vida vai mudar. E aí começa a vir paulado. Pessoas te perseguem no seu trabalho, aqueles que eram seus amigos passam a ficar falsos com você, falam mal de você, outros somem, outros correm. Você pensa, mas agora que eu estou na igreja, eu achei que tudo ia melhorar, o que está acontecendo? Peraí. Então olha só, a promessa para o filho da desobediência, para aquele que está lá fora, longe do braço do pai, é simplesmente terrena. A promessa dele é o seguinte, ó, farei uma nação. É uma coisa que é aqui da terra. Agora dá uma olhadinha para o Isaac. A promessa do Isaac está lá em Gênesis 2 e 3 que nós lemos agora, porque ele é a descendência obediente de Abraão. Farei nele o quê? Uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então a bênção de Deus para o filho da obediência, ela é sequencial, de geração em geração. E Deus é tão tremendo naquilo que Ele faz, tão profundo, que Ele toma até o inimigo do filho da obediência como inimigo dele. E olha o que Ele fala, quem te amaldiçoar, também será amaldiçoado. Ou seja, a obrigação daqueles que estão ao redor é serem amigos do filho da obediência. Agora eu pergunto para você, você acha que é difícil ser amigo, ser parceiro, ser querido de uma pessoa que anda em sinceridade, em amor, em caridade, em honestidade, de uma pessoa que domina a própria língua, da pessoa que fala o bem, uma pessoa que semeia o bem? Nem é difícil. Muito pelo contrário, todos querem estar perto de pessoas assim. Eu e você nascemos Ismael, nascemos pelo pecado. Mas quando Deus olhava para nós, Ele viu uma promessa. Quando Deus Glória olhava a Deus. para Mariana, para Maria, para Paulo, Ele viu o futuro. Ele via posteridade. Ele via a glória. Mas para isso acontecer, é preciso que você abandone algo. E aí vem o sentido do desmamar. A expectativa de Deus é que eu e você abandonemos as coisas pequenas. Que a amamentação no começo para o bebê é fundamental. É como ele se mantém vivo. Mas com 6, 7, 8 anos já não é mais fundamental, já não é mais alimentar. A amamentação depois dessa idade, ela passa a ser carinho. E às vezes nós estamos presos a coisas que não vão trazer crescimento para nós. Traz apenas uma pequena alegria momentânea. Aquela cervejinha no barzinho com os amigos não vai trazer crescimento nenhum. Pelo contrário, cerveja está cara, está tudo caro, tem imposto para dar lá em cima, né? Vai tirar um pouquinho do seu dinheiro, a droga, a mentira, coisas que a gente fica ali segurando dentro de nós, não quer abrir mão daquilo, a vaidade que às vezes percorre todo o nosso interior, aquela vontade de que as pessoas nos elogiem, que reconheçam nosso trabalho, que reconheçam o nosso afeto. E às vezes a gente faz tanta coisa pelos outros para receber um pouquinho, e aí quando vem a hora de receber, pá! As pessoas viram as costas para nós, e vem aquela revolta, né? Poxa, fiz tanto por fulano, não fiz nada para mim. É assim que a pessoa me paga? Também agora eu vou ser ruim, agora eu não ajudo mais ninguém. Não, amado, não. O Evangelho de Jesus ensina que nós devemos amar um ao outro, assim como Cristo nos amou. Então o amor, ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. E o amor está diretamente ligado ao perdão, porque só com o amor você consegue perdoar. Quando olhamos para Efésios 1, versículo de número 4, a palavra diz assim para nós: que Deus nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que é que eu entendo com isso? Deus me elegeu antes da fundação do mundo, quer dizer que antes dele criar o céu e a terra, eu já era o eleito do Senhor. Então peraí, essas promessas que Deus
Deus fez a Abraão são para mim e para você, que já recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque se em Gênesis capítulo de número 1 diz que no princípio criou Deus o céu e depois a terra, e aí eu vejo Deus falando para Abraão: olhe para as estrelas do céu e veja se você pode contar. E depois eu vejo Deus falando com Isaac: olhe para a terra, assim será a sua descendência. Eu entendo algo muito especial que vem do coração de Deus para mim, querido. Você é parte celestial e parte terrena. Primeiro Deus te elegeu nele, depois Ele te formou celestialmente, porque primeiro veio o céu e depois veio a terra. Então isso explica muita coisa. Porque tem dia que a gente acorda e... ai, que delícia! Oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Hoje, que dia lindo, passarinho! Oh meu Deus, que dia maravilhoso! Aí você chega no serviço cantando, alegre, sorridente, faz aquela faxina embalando. E aí tem dia que você acorda, parece que tem um peso em cima das suas costas, parece que não consegue nem sair do lugar. E aí a primeira coisa que a gente faz é ir lá no telefone e começa a procurar o número de todo mundo. E aí, ai meu Deus, quem vai orar por mim? Quem vai me dar uma palavra amiga? Ai, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém que ore por mim. Ai, achei. E aí eu vou mamar um pouquinho. Aí eu ligo para alguém, é aquela oração, aquela palavra, anestesia, me enche um pouquinho ali o estômago com aquele leitinho naquela hora. Mas e dali a 2 dias? Dali a uma semana, quando eu estou fraquinho de novo, o que é que eu vou fazer? Deus está fazendo um convite para a igreja nessa noite, queridos. É tempo de largar tudo aquilo que não dá mais crescimento para nós. É tempo de abandonar antigos costumes que não vão trazer crescimento e edificação para a nossa vida. Ah, quer dizer que quando eu tiver um problema, eu posso mais ligar para o pastor? Não é isso. Você pode se aconselhar com o seu pastor sempre. Ele é um homem de Deus extremamente ungido, sábio, ele pode dar toda a orientação. Você pode procurar qualquer um de nós, mas tenha em você um bom senso de entender o que é simplesmente um neném e o que é uma orientação espiritual. Deus quer que você ande ao lado do Pai. Chega de andar do lado de babá. Chega de andar do lado de pessoas que só vão te dar um leitinho e vai passar um tempinho. Hoje é dia de crescimento para mim e para você. Deus tem uma expectativa nesse crescimento. E quando eu olho para esse versículo, Isaac abre mão de ser amamentado, mas ele ganha um banquete. O que isso quer dizer para mim e para você? Quando eu deixo de ficar atrelado a coisas pequenas, aquilo que não me traz edificação, e quando eu começo a me alimentar daquilo que vai me trazer força, vigor, músculos no sentido espiritual, que é a oração, o jejum, a santificação dos nossos lábios, da nossa conduta, da nossa vida, quando eu passo a entrar nesse nível, já é o dia de Ismael ir embora. Aí o velho homem está sendo abandonado. Não é porque Deus queria que jogasse o menininho fora, não. Isso é para mim e para você entender uma coisa. Quando o filho da promessa, que somos eu e você, o filho desejado, quando Deus te elegeu nele, Ele estava dizendo: eu amo você, eu quero você. Você é especial para mim. Eu gerei você em amor. Eu entreguei o meu filho por você. Aleluia. Glória a Deus. Quando você passa a se desarraigar daquilo que é pequeno, você entra num nível de receber coisas maiores. Deus tem muito para minha vida e para a sua vida, meu querido. E a nossa promessa não fica só aqui na terra. A nossa promessa é celestial e terrena. Dá uma olhadinha aí em Gênesis 18. Vamos dar uma conferida lá, se eu estou falando uma coisa que é séria. Olha lá para Gênesis 18. Vamos dar uma olhadinha no versículo 21. Aleluia. Perdão, Gênesis 15. Olha lá o versículo de número 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tem dado essa terra. Então olha só, se você vai herdar também o céu, a promessa para aquele que se torna filho da obediência, aquele que se torna Isaac, não fica só
além dessa vida, é nessa vida também. O que eu quero pedir para vocês refletirem nessa noite é o seguinte: Deus tem chamado o seu povo para um compromisso. Um compromisso de fidelidade. Deus tem pedido a nós, pedido carinhosamente, Ele tem convidado a nós que lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, que vamos até Ele com os nossos fardos, que deixemos aos pés da cruz tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta da presença do Pai, nos torna escravos de pecado e morte, e nos acheguemos aos pés da cruz de Cristo. Recebemos nova vida através do sangue de Jesus, através da fé, porque como consequência, Deus nunca vai tirar de você algo e deixar perder. Ele vai te dar muito mais sobre essa terra e sobre o que vem no futuro glorioso, no futuro celestial. Pai, quer que você ande lado a lado com Ele, juntinho com Ele, caminhando pela palavra dEle. Abra mão de coisas antigas para receber coisas novas através de Cristo Jesus. Esse é o recado que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus venha despertar o teu espírito, despertar o teu espírito para um novo tempo, um tempo de independência, ao mesmo tempo uma independência que está arraigada aos pés do Senhor, uma independência atrelada a Pai, Filho e Espírito Santo, uma independência unida com o corpo de Cristo, uma independência que torna você obediente àquilo que o Senhor colocou diante de você, a santa e poderosa palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe todos vocês. Eu convido o nosso pastor a estar fazendo esse evento no culto dessa noite.